Sim. Fazendo todo um trabalho ali, porque ninguém Sim. queria saber da polícia nem nada. Isso, mas nossa, que coisa boa, então. Pois é, meus irmãos, estamos aqui. Bem-vindo a bordo todos. Estamos aqui na casa do irmão Jais, irmã Patrícia. E lá está a turminha. Lá está o Pedro fazendo seu oi. Maravilha! Hein, Pedro? Que beleza! A Esther ali também, na sua parte de estudos. Todo mundo lá na sua responsabilidade. A irmã Patrícia ali, irmão Jaison. E aqui do lado está a minha amada esposa Nancy, está bem ali. Estamos nós, né, irmãos? Bem-vindo a bordo todos. Mais aí uma oportunidade da graça de Deus que nos alcança na comunhão dos santos de Deus, né? E seguirmos nesse contínuo, né? Nessa continuidade, nessa perseverança, né? Nessa decência e ordem. E isso nos lembra a permanência, né? Oh, meus irmãos, maravilha! São assim, orientações da palavra de Deus que nos alcançam, né? Na jornada da vida, como a gente comentou um pouco, a formação de continuidades, né? Continuidades, vamos dizer, benditas, né? Repetições benditas. E isso são rotinas, a gente chama de rotina. Oi, irmã Sinésia, boa noite. Lá está a irmã Sinésia. Oi, irmã. Olá, meus irmãos, irmã Lúcia e todos os amados de todos os lugares. Os irmãos lá de Campinas, São Paulo, mandando um oi aí para todos. Nós aqui também estamos mandando um oi para vocês. Irmão Sérgio, e estamos juntos, seguindo, né? Os irmãos de São Paulo, hoje aniversário do Cris, né? Hoje é aniversário do Cris. Então, hoje também é aniversário de casamento do Dan, da Arlan e da Daphne, né? 3 anos. E o Cris, 33. Então, são marcos, né? São marcos. Não, isso aí é em Tubarão. Ah, Tubarão? É. Juntos, amém, juntos. Boa noite, irmão Sérgio, irmã Lúcia, Marlene Martins, todos os amados que, chamados pela voz do Espírito, têm ouvidos para ouvir, né? Todos que têm ouvidos para ouvir, Marlene Martins, Deus abençoe vocês aí também. Estamos seguindo nas trilhas, né? Na trilha do Senhor. E essa caminhada, nós recebemos o testemunho de Deus sobre vamos dizer assim, as repetições sagradas, né? Tudo, na verdade, é uma renovação da misericórdia do Senhor, né? Então isso nos ensina como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nos ensina também o Senhor a aprender a olhar vamos dizer assim, as ações de Deus na criação como, vamos dizer assim, atos de renovação da sua graça, da sua misericórdia. E também aprendemos com isso a gerar em nós atitudes de decência e ordem, né? Fazer tudo com decência e ordem. Isto é, os atos que cabem a nós fazermos como gente, como pessoas, né? Nós somos chamados a aprender com Deus, que criou todas as coisas de uma forma muito bem elaborada, muito bem cuidada, planejada, organizada, santa, é uma coisa santa, são ações de santidade.
quando nós vemos a criação, é um ato de amor organizado, em ordem, né? Um ato de dádiva, por tudo ser feito muito bom, né? Então, cada ato da nossa vida, nós devemos começar a aprender a perceber, desde que nós acordamos, que são repetições de atos que nós, em geral, fazemos todos os dias. Por isso que tem dia após dia, né? Então, um dia traz sabedoria a outro dia, diz a palavra. Mas o que isso significa? Significa que cada momento, um dia traz sabedoria a outro dia. Isso significa o Salmo 90, né? Que estava pregando lá na Tiabá. Né? 90 anos, falei para Tiabá hoje tivemos uma coinonia na Tiabá. Foi. Falei, Tiabá, 90 anos, Salmo 90. Né? Entendeu? Aí eu falei, a senhora lembra, né? Falei assim, ó, aquele salmo, né? Moisés com 120 anos. Tá perto, Tiabá, falta só um pouco. Já tem 90, falta só um pouquinho, só mais 30. Né? Mas eu falei assim para ela hoje, junto com aquela irmã que cuida lá também, que também estava junto, né? Aí a gente estava falando assim, o tempo que nós estamos nele, o espaço que nós ocupamos, a história que nós estamos escrevendo, que nós estamos vivendo, essas coisas, né, elas são contínuas, elas são páginas no tempo, né? E essa escrita da vida que nós fazemos, Moisés, com 120 anos, quando foi dito a ele assim, Moisés, você combateu o bom combate, você completou a carreira e você guardou a fé. É como se o Senhor falasse isso para Moisés. Só que o Senhor usou a expressão assim, você não entrará na terra prometida. Esse foi o jeito de Deus falar isso daí que Paulo também falou. Né? Quer dizer, nós... Olá, irmã Noemi, pessoal do Canadá aí, ó, Deus abençoe. Graças a Deus por estarmos um pouquinho mais juntos aqui. Né? Então, amados e santos irmãos, esse existir dentro do tempo, do espaço e da história, nós existirmos assim, Moisés, ao receber a palavra do Senhor, que ele tinha realmente combatido o bom combate, que ele tinha completado a carreira que era para ele fazer, né? Às vezes hoje a gente estava pensando assim, como será que é ter 90 anos? Como será isso? Como será que é ter 100 anos? 110? 120? Né? Então, 969, que foi o tempo de Matusalém. Né? Como será isso? Né? Se Moisés diz assim, ensina-me a entender o tempo, Senhor. Ensina-me, no Salmo 90. Ensina-me. Porque se eu não aprender, se eu não tiver sabedoria, eu posso ter 1000 anos e não suportar viver. Tem gente que eu já vi, os irmãos também devem ter visto aí, que tem 14 anos já é bandido. Tem 9 anos já é bandido. Já tem uma vida terrível. Usando droga, brigando com a família, vivendo uma vida imoral. Né? É uma coisa louca. O tempo, né? Tem gente que fala, poxa, 90 anos, está no final, mas está no final, tem gente com 9 está no final. Né? Tem gente com 9 está no final. Não vai durar. Né? No mundo da droga, eu lembro de um amigo lá em São Paulo, quando estávamos trabalhando lá, que ele tinha 17 anos, quando começamos a falar de Cristo para ele. E ele vivia uma vida muito terrível na droga. Ele tinha 21 amigos, todos morreram.
na faixa de 17 a 20 anos. Só sobrou ele. Todos morreram. Morreram de overdose. Tudo jovem. Que coisa mais terrível de saber isso, né? A geração, os colegas dele, todos morreram. Mas ele não morreu. Ele foi preso, ele foi solto, e depois com toda a família dele se entregou a Jesus. Toda a família, árabes, todos árabes. Um dia, a mãe dele, Dona Juraci, dona de loja, chamou assim: Pastor Eber, o senhor poderia ajudar meu filho? Eu falei: olha, vamos orar. Mas o senhor vai lá e não fala de religião de jeito nenhum. Eu falei: ótimo. E eu vou, como diz o Agente 86, eu vou adorar. Quer dizer, eu não falo de religião mesmo. E não vou falar de religião. Vocês sabem, né? A gente fala de Cristo mesmo. Mas ela usou aquela expressão. Eu falei: então tá, eu não vou falar de religião. Aí tal, foi passando o tempo. Olá, meu irmão Sandro. Agora, é muito trágico, viu, irmãos? É muito trágico ver um menino de 17 anos envolvido na droga. Eu acompanhei muito tempo ali. Só tá velho, hein? Tá. Com 30 anos ele aceitou a Cristo. Com 30 anos. Hoje nós saímos de lá, eu não lembro. Deve estar com uns 50. Não tá tão velho assim. Acho que deve estar com 50, porque eu lembro quando a gente já estava aqui, que ela ligou, falando que ele tinha entregado a vida a Cristo. Ele estava com 30 anos. Né? Eu acho que deve estar com 50. Mas eu sei que a mãe dele, lojista, comprava carro zero, ele ia lá e negociava com os bandidos. Quando vê, entravam os bandidos na garagem e levavam o carro. A preço de droga, assim. Aí um dia pegaram o carro zero dela, sabe, com tanta rapidez que mataram uma pessoa na esquina. E bateram o carro. Destruiu tudo. E ele estava com 17 para 18. O policial falou assim: mais um ano tu vai preso. Por enquanto tu escapa. Aí quando ele fez 18, foi preso. Ficou um ano na cadeia. A mãe dele desesperada, né? E a gente orando. E o pessoal, milagrosamente, o bandidagem na cadeia, viu ali a Bíblia com ele e falou assim: ninguém põe a mão nesse moço. Ninguém põe a mão nesse moço. Não sei o que aconteceu no coração daqueles bandidos. Não põe a mão nesse moço. Esse moço é de Deus. Bandidos falando isso, dentro da cadeia. Né? E ele nem era de Cristo ainda, ele estava debaixo de oração da mãe, da gente. Né? Aí a gente reunia na casa dela ali, toda a família. Um dia, antes de reunir, ela falou assim: Pastor Eber, qual a diferença entre a Bíblia e o Alcorão? Mas depois de uns 6 meses, eu estava indo lá. Aí eu falei: olha, irmã, dona Juraci, vamos reunir a família para falar sobre isso? Porque é uma pergunta tão importante. Vamos reunir a família. Eu pensei que ia vir uns 4. Os outros filhos dela, talvez. Filha. Quando eu cheguei lá naquele dia, tinha umas 30 pessoas. Era marido da esposa, tudo árabe. Todo mundo árabe. Aí eles começaram, a gente foram ouvindo, e foram perguntando, e foram ouvindo, eu fui falando de Jesus. Aí eu fui falando de Jesus. Irmãos, quando acabamos de falar de Jesus ali, já era lá para as 11 da noite, eu fiz a pergunta mais preciosa que tem. Quem aqui quer entregar a sua vida a esse Jesus que está testemunhado na Escritura? Quem aqui? Irmãos, todo mundo quis. Menos aquele moço. Aquele moço não quis, mas todo mundo quis. Né? Então, na casa dela, toda semana, e cada vez ia mais gente da família. Mais gente, mais gente. Chegou uma hora que não cabia mais, aí nós íamos embora. Né? Mas é muito tempo de reunião ali já. Devia ter umas 40 ou mais pessoas lá que ia, todo mundo árabe. Né? Aí quando a gente já estava aqui, foi organizado em Campinas o que se chama a primeira igreja árabe ali em Campinas. Lá no bairro onde mora teu irmão,
Costa e Silva? Não, 31, não, Não sei. não lembra? Rosi? É o Zi. Acho que é, sei lá, esqueci o nome daquele bairro. Perto do shopping, né? Daquele shopping imenso que tem lá. Dom Pedro, é. Então, mas, né? Foram pessoal, aí depois todo mundo cristão. Eles ficaram tão maravilhados, irmãos, tão maravilhados com Cristo. Eles ficaram tão gratos a Cristo, ao Senhor. As reuniões eram tudo na casa, né? Era assim uma maravilha. Parecia o começo da vida cristã nos evangelhos. Parecia nós aqui, né? Parecia nós. Então, eu sei que a graça de Deus é tamanha que alcança as pessoas em qualquer situação. Aí todo mundo morreu. Um dia esse moço falou assim para mim, todos os meus amigos morreram. Né? Eu já estou com 23, ele falou assim. Eu já estou com 23 anos. Falei, puxa vida, não tenho mais nenhum amigo. Eu estava ontem, a tia Bá falou assim, pastor, quase todo mundo morreu. Só sobrou eu. Parecia o Arrid falando, quer dizer, aquele moço. Né? Mas o Arrid estava com 23. E a tia Bá estava com 90. Claro, né? Não ficou mais ninguém. Quer dizer, só tem eu. Se eu pensar em qualquer amigo, já foi. Qualquer pessoa da minha geração já foi. Mas aí o Moisés, com 120, ele aprendeu, ele entendeu, pela graça de Deus, que os dias, o tempo, ele só tem sentido, a história só tem sentido, o espaço ocupado na vida só tem sentido, desde quando você tem 5 anos, 6 anos, até quando você tem 120. Se você tem Deus na tua vida, se a Esther tiver Deus na vida dela, o Pedro tiver Deus na vida dele, e tem, né, gente? A Esther tem o Senhor Jesus, né, Esther? Maravilha. E o Pedro? Tem também, né, Pedro? Ah, que maravilha. Olha, o papai, mamãe, a irmã Sinésia, Nancy, eu, todos nós, os irmãos aí nas casas, nós somos alcançados por algo absolutamente sublime, né? E então, quando Moisés ouviu aquilo ali do Senhor, ele olhou para o Senhor no coração dele, na oração, e compôs um salmo, o Salmo 90. Né? Quando o Senhor falou para ele, bom, Moisés, agora deu, né? Quando a gente fala, agora deu, você já tem 120. Né? Agora deu, você já fez o que tinha que fazer. Né? Então, tá bom. Aí o Moisés pegou, foi lá e escreveu o Salmo 90. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ele começou escrevendo o Salmo 90 assim. A palavra refúgio no hebraico é casa da família. É casa familiar. Ele falou assim, Senhor, Tu és o meu refúgio. Quer dizer, a tradução boa ali seria assim, Senhor, Tu és a minha casa. Tu és o meu lar. Eu já estou em casa. Eu entrar em terra prometida, né? Isso daí é parte da continuidade da história, que a turma está aí, vai ficar, a outra geração vai continuar e tal coisa. Mas eu já estou em casa, Senhor. Que bênção é quando nós temos a consciência de que já estamos em casa. Por causa do Senhor. Aí quando teve a transfiguração, que Jesus levou os discípulos lá para o monte, e aí ele abriu o céu, né? Ele abriu um pequeno pedaço do céu, Jesus, assim, que estava ali do lado. Aí do lado. Revelou um pouquinho do céu para o olhar dos discípulos. Quando eles olham assim, irmãos, é uma das coisas mais impressionantes que tem. Porque nunca, irmãos, a distância em tempo dos discípulos para com Moisés, já imaginaram? É muito tempo. A distância de tempo entre os discípulos e Elias é muito tempo. Entre Moisés e Elias é muito tempo, né? Mas eles apareceram ali, ninguém apresentou ninguém, Jesus não chegou assim e falou assim, ô discípulo,
Agora vou apresentar para vocês, aqui está o Moisés, muito prazer. Aqui está o Elias, muito prazer. Não, irmãos, eles disseram assim, do coração deles, foi aberto o coração. Ele falou assim, vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias, uma para ti. Era a mesma coisa assim, é a mesma família. Vamos ficar aqui, está uma maravilha. Claro, eles não entenderam direito tudo aquilo, mas o fato é que não... Quando a gente chegar no céu, vai ser assim mesmo. A gente vai olhar aqueles irmãos lá no céu, nós vamos saber tudo quem é. Quem são eles? Vamos ver Paulo, nós vamos ver João, né? Nós vamos ver o Estevão, nós vamos ver Elias, o Moisés, e vamos saber. Eles vão saber também quem é o Jason, quem é a Patrícia. Eles vão falar assim, vocês viveram lá no século XX, né? Falar assim, nós vivemos 21, olha só que maravilha, né? Continuaram, a continuidade, né? A permanência na videira, isso é uma bênção imensurável, né, irmãos? E, então, entendimento dessa missão, né? A missão. E dentro, então, do tempo, do espaço e da história, a gente formar atos decentes, em ordem, dignos de Cristo, né? Aquilo que deve ser repetido, continuamente feito, mantido, né? Tudo é assim, o dia após dia é mantido. O universo mostra isso, as plantas, os frutos, é uma continuidade. Isso a gente chama de ritual, o ritual sagrado dos dias. Bendito aquele que opera a sua vida entendendo que tudo é sagrado e que requer um ritual sagrado. Não faz nada levianamente. A palavra de Deus diz assim, que aquele que é de Cristo não faz nada levianamente. Nada assim, não tem nada, não existe. Todo dia, para uma árvore, tudo é sagrado. Tudo, desde a raiz que vai buscar os nutrientes, até passar aquela seiva toda, o tronco, para os galhos, para as folhas, para as flores, para os frutos. Tudo é sagrado e tudo é contínuo, né? Tudo é contínuo. Não tem nada levianamente. Nenhum galho chega ao ponto de falar assim, estou meio cansado de ficar aqui na árvore, vou sair um pouquinho. Já pensou o galho falar isso? Estou cansado de ficar na árvore, vou sair um pouquinho? Não vai dar certo, né, Pedro? Se o galho sair da árvore, o que vai acontecer com o galho? Vai secar. Ele vai morrer, né? Então, irmãos queridos, a gente está pedindo a Deus mesmo que nos ajude muito, assim, abençoe na continuidade dos dias, de tal modo que quando a gente acorda, quando a palavra de Deus diz assim que não tem nada novo debaixo do céu, de alguma forma tem uma grande lição nisso, porque tudo o que é de fato novo é estar em Cristo, porque tudo o que existe é para promover a forma como que a gente vai viver nisso, né? A novidade está em Cristo em vós, né? Em produzir cada encontro, cada acordar, cada abrir o olho, em dizer para o Senhor, aquele ritual sagrado de dizer, Senhor, eu estou acordando. Senhor, me dê sabedoria nesse dia, para que o meu modo de pensar seja o teu modo de pensar, né? Nossos filhos precisam aprender a abrir o olho e falar assim, Deus, eu estou respirando, eu estou aqui, né? Então há um propósito teu para a minha vida, que não seja leviana a minha vida hoje, tudo seja ligado na videira. Foi o que Jesus falou em João, né? João 15, a gente tem sido levado pelo Espírito Santo a receber essa palavra de Cristo, de Deus, do Senhor,
quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, o agricultor, aquele que cuida da videira e de tudo que está na videira, dos ramos, dos frutos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Não tem nada, igual a figueira que estava sem fruto. Né? Jesus falou assim, não tem mais como viver. Não tem, é leviano essa vida, não tem nada. Né? É absolutamente destituída de vida, não tem fruto. Né? Então há uma chamada de Cristo, não é... Talvez algumas pessoas vejam esse texto aqui como uma espécie de garfo de Jesus, dando umas garfadas em nós, forçando a gente a ficar na videira. Mas é ao contrário, ele está dizendo, não tem sentido vocês estando em mim não produzir fruto, quer dizer, não dá para ficar leviano na vida. Né? Então ele diz isso. Mas aquele que dá fruto, ele vai cuidar para que produza mais ainda, vai limpar. Né? E a limpeza, no versículo 3, diz, vem pela palavra que vos tenho falado. Né? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E o ritual é revelado, a ritualização sagrada, quer dizer, a continuidade de atos quando você acorda, quando você toma café, quando você fala com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, quando os teus filhos falam contigo. Nunca aconteça um dia em que a gente mude a forma de Cristo de falar com a esposa da gente, com o marido da gente, com o filho, com o pai. Nunca, nunca. Não perca essa vida da videira. Senhor Jesus, que eu fale com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com a minha esposa, quem eu for falar, como se fosse o Senhor falando. Eu preciso dessa vida. Né? Senão fica leviano, fica realmente sem fruto. Né? Mas que fruto é esse? Né? O fruto é algo tão extremo da árvore, é tão extremo, né? Que a gente está acostumado com fruto assim, a gente é que nem um filho, né? Bendito o fruto do teu ventre. Bendito será o fruto do teu ventre. As pessoas estão tão acostumadas em ver filhos nascerem que eles acham que é banal, né? E assim, mas não é. É algo sublime, é algo sagrado. Né? Então, ele está dizendo assim, permanecei em mim, é uma continuidade à permanência. Então, essa percepção da palavra, para que a gente produza fruto, para que a gente seja limpo e produza fruto. A palavra de Deus nos faz podar. Como que é isso? Ela vai podar o pensamento que está errado. Ela vai podar o modo de imaginar como é viver que está errado, ele vai podar. Né? Ele vai tirar. Está errado esse jeito de pensar. Como que limpa? Não tem outro poder para limpar um jeito errado de pensar, senão a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Mas se a pessoa não quiser ser limpa pela palavra de Deus, pode acontecer que ele vai acontecer igual Gênesis aqui, ó. Gênesis no capítulo 2. Né? Olha só, meus irmãos. E aqui é uma hora, um momento. Gênesis no capítulo 2, depois no capítulo 3. Gênesis 2 diz assim no versículo 16 e 17. Deus está dizendo para o ser humano assim, ó, para a humanidade, para nós, o Senhor Deus deu esta ordem. Isso daqui é uma ordem de Deus, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, aí vem o hebraico, precisa ser traduzido aqui direito.
O hebraico está dizendo assim, morrendo, morrerás. Aqui tem 2 vezes a palavra morte, né? Gênesis 2:17. Deus está dizendo, vocês morrerão 2 vezes. Você morrerá eternamente e morrerá, experimentará a morte dentro da tua vida, da tua existência. A tua existência será o resultado da morte eterna, da morte para com Deus, né? Então, morrendo, morrerás. Aqui, por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que nascer 2 vezes, né? Aí nós só vamos morrer uma vez. Quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. E quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Como dizia o pessoal aí antigo, né? Entendeu? Isso é muito fácil de entender, né? Então, irmãos, por isso que a palavra de Deus diz que o ser humano aqui foi orientado. Deus falou a sua palavra. Ele diz assim, a vida que eu estou dando a vocês é tão, vamos dizer assim, sublime e dinâmica, que ela contém responsabilidades, contém questões espirituais, questões morais, questões éticas, questões de perseverança, de entendimento, e que o bem e o mal depende de Deus e não de vocês. O bem e o mal depende de Deus e não de vocês. Cuidado para vocês não quererem produzir esse tipo de fruto dentro de vocês. O bem e o mal não pode ser fora de Deus. No dia que vocês quiserem receber esse tipo de fruto fora de Deus, o bem e o mal fora de Deus, vocês vão morrer. Vocês vão morrer, né? Então, cuidado. Bom, essa advertência foi feita. Lá no capítulo 3, estou falando tudo isso para a gente perceber que a palavra de Deus, quando é falada, ela dá a nós a condição da gente estar indo do jeito certo, entender. Fala, bom, quem que vai dizer para mim o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é errado, é Deus. Não é o ser humano, não é um objeto, não é qualquer coisa, é Deus. É a palavra de Deus. Então, lá no capítulo 3, versículo 1, diz aqui que a serpente mais maliciosa que todos os animais existentes no mundo, essa palavra hebraica para selváticos. Selváticos não traduz muito bem, não, a palavra hebraica. A palavra hebraica é a seguinte, a serpente, que a gente sabe que lá em Apocalipse diz que é o diabo, mas o diabo é o Lúcifer é um anjo de luz, né? Lembra que em Gálatas 1, Paulo diz assim, ainda que um anjo de luz, Lúcifer, o diabo, Satanás, a serpente, ainda que um anjo de luz apareça na frente de vocês e fale outra palavra, que não seja essa palavra de Deus, seja anátema, né? Então, apareceu Satanás na frente. Só que o jeito que diz aqui, o diabo mais astuto, mais malicioso, sagaz, né? Sutil, esperto, inteligente. Essa palavra precisa ser, a palavra sagaz no hebraico é tudo isso daí. A palavra no hebraico, né? É inteligente, malicioso, astuto, sutil, né? Habilidoso, muito habilidoso, né? Então, essa pessoa disse à mulher, irmãos, eu acho muito incrível essa parte, porque, assim, ó, do jeito que está aqui, parece que já era meio comum Eva conversar com o Lúcifer. Parece normal. Parece que estava sempre conversando.
Né? Não é assim, a mulher não olhou assim, nossa, o que é isso que está ali? Não, é normal. Quer dizer, o Lúcifer estava ali no mundo e está, assim, os demônios estão no mundo, os espíritos malignos estão por aí, a malignidade está aí, as bestas estão aí, as bestas híbridas de Apocalipse 13 estão aí, né? Estão aí. E o que acontece com o diálogo de Eva com o Lúcifer? O que é isso? Por que os filhos de Deus têm que dialogar com Satanás? Por que os filhos de Deus se acostumam? Pode ser que, não sei bem como é que foi no começo, mas chegou uma hora que já estava comum. Já estava normal. Simplesmente o diabo chegou ali e falou, olha, foi falando. Ele foi falando. E o diabo é tão astuto que ele falou assim, é assim que Deus disse, olha só. Né? Irmãos, o diabo é tão astuto como se ele estivesse falando assim, gente, vocês estão no paraíso. Como é que vocês vão ser proibidos de comer alguma coisa? Ah, Eva, acorda! Vocês estão no paraíso, não pode proibir nada. Poxa, será que Deus disse isso mesmo? Será que vocês não podem comer, assim, vocês têm, né, não comereis de toda a árvore do jardim? Quer dizer, será que vocês não podem comer de tudo? Aí, a forma ardilosa, como o diabo joga uma questão, vamos dizer, da palavra de Deus, é aqui que surge a teologia. Né? A teologia surge com o diabo. Ele lança uma dúvida na certeza. Quando a gente fala, a gente falou outro dia já várias vezes, né? Que a teologia é a arte de lançar dúvida na certeza da palavra de Deus. Isso é a teologia. Né? Tudo aquilo que é certeza, que está escrito, que a teologia lança dúvida sobre aquilo. E os crentes acham bom. Acham tá bom. Não importa, tem a teologia batista, a teologia presbiteriana, a teologia metodista, a teologia pentecostal, a teologia... Tem até colegas, pastores, que defendem o marxismo, ali em Curitiba. Né? Agora estão formando um grupo de evangélicos na bancada evangélica lá em Brasília para defender o marxismo. O marxismo, que é a coisa que... Irmãos, a gente sabe pela história que as religiões mataram, vamos dizer, tem uma estatística antiga aí, as religiões anticristãs, não o Império Romano, mas já como Igreja Católica Apostólica Romana. Como Igreja Católica Apostólica Romana, matou 60 milhões de pessoas ao longo de, vamos dizer, do ano 300 até o 313 até 1500, por aí. Né? Até um pouco mais, mas é nessa faixa. A estatística é essa. 60 milhões em quê? Em 1000 anos, vamos dizer. 1000 anos, arredondando. Né? A Igreja Católica matou 60 milhões em 1000 anos. O marxismo, o comunismo, o bolivarianismo, o socialismo, ou o petismo, ou qualquer coisa que está ligado com o mundo esquerda, matou quase 200 milhões de pessoas em 100 anos. Irmão, sabe lá o que é isso? As pessoas ouvem números, eles não sabem o que é isso. Número parece uma estatística que não significa nada. Né? Assim, 200 milhões de pessoas em 200 anos, enquanto... Olha a quantidade de gente morta, assassinada, a maioria cristãos. Né? Então, aquilo que significa a distorção da palavra de Deus, ela vai conduzir para a morte.
né? Vai conduzir para a morte. E a teologia surge no coração do diabo exatamente para causar a morte, né? Para causar a morte. Então, Gênesis, onde que surgiu a teologia? Gênesis 3, 1. O diabo disse à mulher, não, Deus disse que vocês não podem comer nada desse paraíso? Não. Aí a mulher, olha só, a mulher já estava meio embananada. Né? Não vou dizer bananada, talvez estava confusa, né? Não sei se tinha banana para fazer bananada. Mas ela estava meio confusa, a mulher. Ela disse assim, do fruto, olha só, irmãos, a resposta da mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Olha o que ela está fazendo aqui, irmãos. Ela está repetindo a palavra de Deus. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Está vendo? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Agora, como foi que Deus disse a coisa, né? Deus diz aqui no capítulo 2, olha só no versículo 17, 16 e 17, 2, 16 e 17. Deus diz assim, vocês podem comer tudo livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Certo? Lá, agora voltando para o capítulo 3, quando a mulher começa a falar dialogar com o diabo, o que fez com que a Eva omitisse essa parte? Ela não falou isso. Né? Lá no versículo 3, ela disse assim, capítulo 3, 3, né? Olha lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ela ainda diz assim, ó, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis, acrescentou ainda isso, ela tirou uma parte e acrescentou outra. Deus não, o que Deus disse, ela não falou, e o que Deus não disse, ela falou. Olha que coisa mais bizarra. Mas por que ela omitiu o fato de Deus ter falado que da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, Eva está jogando com uma conversa com o diabo, dizendo, olha, não podemos pegar nada, né? Não podemos, de fato, comer nada, podemos comer tudo, isto é, podemos comer tudo, só que da árvore que está no meio do jardim, e o que tem essa árvore no meio do jardim? É o conhecimento do bem e do mal, quer dizer, vocês vão estar... ela não menciona para o diabo isso. Ao não mencionar para o diabo essa parte, né, a mente dela demonstra para o diabo, naquela conversa, que ela não está dizendo toda a verdade da palavra de Deus. Quer dizer, tem coisa que Deus disse e que eu não preciso falar. Será que ela esqueceu? Não sei se ela esqueceu. Acho que ela não esqueceu. Ela não quis falar para o diabo, né, para dar a ideia, né, de que não estava nada conectado com bem e mal. Não havia uma direção de Deus para mostrar que o bem e o mal está na mão de Deus e que isso não pode ser negociado nunca. Mas a questão era só comer ou não comer fruto de árvore. Era só isso, comer ou não comer fruto de árvore. Aí, é claro, seria um absurdo, porque o diabo logo tinha perguntado, por que, afinal de contas, vocês estão no paraíso, por que vocês não podem comer? Ela disse, é mesmo, por que a gente não pode comer?
Mas é que está em jogo a ideia que ela omitiu, né, de que nós estamos conduzidos e levados a uma, vamos dizer, uma relação pactual com Deus, de nele estar o bem e nele está o mal, e que aquela árvore se tornou o elemento sagrado desse acordo, desse pacto. Ali está esse pacto. Mas ela omitiu isso. Não tem nada naquela árvore, não tem pacto de bem e mal. Deus só não está deixando a gente comer aquilo. Deus proibiu a gente de comer, pegar naquela árvore, nem tocar não podemos tocar. Então, quando a pessoa, quando um cristão, por diversos motivos, ele omite, por esquecer, às vezes ele esquece, por não saber, por ignorância, a palavra de Deus, ou até por tentar ajeitar. Quantos crentes, de fato, não sabem a palavra de Deus? Mas o fato de não saber não refresca nada. O fato de não saber. Olha, ali tem um buraco, um abismo. Se tem uma placa, tá bom, ninguém cai no abismo. Só cai quem for suicídio, né? Mas se não tem a placa, bom, vai cair, né? Então, mas você... Não, eu posso andar em qualquer lugar aqui, mas não tem placa nenhuma, né? Então, ali está o abismo. Mas eu não sei, mas o fato de não saber não tira o abismo de lá. O fato de não saber não tira. Ele continua lá. Tem muitos crentes que não sabem realmente quase nada da palavra de Deus com a profundidade que deveria saber. E ele, o que ele faz? Ele cai no abismo das teologias, dos equívocos, dos pensamentos estranhos, dos acordos. Quando você não sabe, você entra em acordos com outras ideologias, outras teologias. Não só de religião, mas de filosofias políticas, filosofias existenciais, relacionais. E as pessoas vão caindo, né? A pessoa pensa que não tem problema, afinal, ninguém falou nada. Agora, é muito estranho, ninguém falou nada, ninguém avisa nada. Na verdade, a turma ensina como se não houvesse problema nenhum. Quando você estuda teologia, eu dei aulas de teologias comparadas, religiões comparadas, né? O que é religiões comparadas? Você pega todas as denominações imagináveis e melhores e cristãs e compara uma com a outra e vê que tem cada coisa muito parecida. E também tem cada coisa extremamente antagônicas, totalmente contrárias. E o que os crentes fazem com isso? Celebram a ceia do Senhor em cima disso. Quer dizer, não tem problema, todos os equívocos, todos os erros, não importa. Deus, vamos omitir essa parte. Vamos omitir, né? Então, a Eva omitiu e ainda acrescentou alguma coisa, né? É muito fácil de ver isso, né? É claro que se você dialogou com o diabo somente a nível de árvores comuns, olha só, irmãos, a Eva, ao dialogar com o diabo e colocou a coisa como se simplesmente, poxa, nós estamos no paraíso, eu nem sei por que Deus proibiu a gente de comer daquela árvore, tem que comer de qualquer árvore. Então ele falou, poxa, só que a gente vai morrer se a gente sequer tocar naquela árvore, nós vamos morrer. Ela falou isso aqui, no versículo 3. Mas é claro que ela omitiu o ponto principal. A palavra de Deus foi cortada. Mas, no diálogo com o diabo, ela mesma, Eva, abriu uma brecha para a mudança da palavra de Deus. Ela abriu. E quando ela não disse, isto é, quando ela não disse aquilo que a palavra de Deus diz, quando ela não afirma aquilo que a palavra de Deus afirma, né? Ela entra numa comunhão com a fala do diabo, né?
Mariposa. Irmãos, apareceu uma mariposa. Agora o irmão Jason está caçando a mariposa e a mariposa está atrás da Nancy. Foi para lá, eu acho. Foi lá no... Ali. Foi lá por causa do tempo. Irmãos, de repente a gente é atacado. Irmão Edson, querido irmão. Glaucio também. Não, mariposa era morcego. Irmãos, notem bem aqui no versículo 2. No versículo 1, quer dizer. O diabo disse para a mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Né? E lá no versículo 3, a Eva, 2 e 3, né? A Eva disse: olha, nós podemos comer, mas tem uma árvore lá no meio do jardim que a gente não pode comer, nem tocar. Mas ela não mencionou que era o pacto com Deus. Mas ao não mencionar, por diversos fatores, pode ser esquecimento, ignorância, ou até um jogo, já, por exemplo, quando uma pessoa está acostumada a dialogar levianamente com pessoas levianas, seja na política, seja na teologia, seja em qualquer lugar, ele tem a tendência de omitir certas coisas da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus fala, tem gente que não fala. Porque ele quer ter uma boa política de vizinhança. A Eva estava querendo arrumar uma boa vizinhança com o diabo. Afinal de contas, por que eu vou brigar com o diabo? Não, ele é meu amigo, ele está sempre aqui conversando, é um papo legal. Só que naquele dia, o diabo estava preparando aquele dia para acabar com a vida da Eva e do Adão e da humanidade inteira para sempre. Né? Então, o ajeitar da Eva em omitir a palavra de Deus e acrescentar coisas na palavra fez ela entrar na mesma linha de pensamento do diabo. Quando o diabo diz assim: poxa, será que vocês não podem comer dessas árvores do jardim? Aí lá no versículo 2 e 3 ela diz: é mesmo, a gente não sei por que a gente não pode comer e nem tocar. Porque Deus falou simplesmente que a gente vai morrer. Mas como morrer? Se Deus mesmo disse para vocês que tem que comer de todas livremente. Se não tem nenhuma, segundo a palavra agora da Eva, não tinha nenhuma obrigação de não comer daquela árvore específica, porque ela não mencionou. Não mudou o fato. Não mudou o fato. Aquilo está lá pactuado. Aquilo está pactuado. Mas a Eva, no coração dela, ela aceitou uma ideia em que aquele pacto foi escondido. É claro que o diabo aproveitou disso, que ela não mencionou, para dizer: é verdade, Eva, então você também pode comer aquilo. E de jeito nenhum vocês vão morrer, porque o próprio Deus disse que você... Aí ele usa a palavra de Deus, para dizer, porque Deus está dizendo que vocês não vão morrer nada. Vocês podem comer tudo. Porque ele mesmo falou que vocês podem comer tudo. E lá no versículo 4, o diabo fala isso mesmo. Estão percebendo o jogo? Né? Olha só, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E ela falou: é mesmo. Aí ela está seduzida por ela mesma, pela voz do diabo, né? É claro que o diabo, quando as pessoas pensam aqui, que a gente chama de diabo, Lúcifer, não sei o quê, as pessoas têm a tendência de pensar num ser vermelho, cheirando enxofre, né, com uns chifres e com um rabo e com um tridente na mão. Isso não é verdade. É um elemento absolutamente fascinante. Né? Por que as pessoas são enganadas pelo diabo? Porque elas começam a ser enganadas dentro do seu próprio coração. Elas começam a querer negociar a palavra de Deus com aquilo que elas acham que pode negociar. Né? Quando nós estamos dizendo para os irmãos em Campinas, São Paulo, aqui em Florianópolis, ou no Mairiporã, ou nos Estados Unidos, ou lá no Canadá, ou em qualquer lugar que vocês estiverem, lá na Europa, né? Quando a gente está recebendo do Senhor a sua palavra, não existe possibilidade alguma de negociação com nada da palavra do Senhor. Né? Não existe nenhuma possibilidade disso. Se houver uma alteração da palavra, é anátema. Anátema
é uma advertência do perigo, né? Então, isso está em Apocalipse 22, quando ele diz assim, qualquer que acrescentar, qualquer que tirar. Os irmãos sabem Apocalipse 22, Gálatas 1, né? Então, por isso que, voltando para João, capítulo 15, né? João, capítulo 15, a gente tem o Senhor dizendo assim, exatamente isso. Olha, vocês devem permanecer em mim, né? Permaneçam em mim. João 15. Então, essa continuidade, dia após dia, momento a momento, não acrescentando nada na palavra, não negociando a nossa mente. Quando Jesus fala aqui no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, cada dia a nossa mente precisa dessa limpeza da palavra. A palavra mesmo, né? Senhor, eu preciso manter um ritual sagrado de me alimentar de Ti. Já falamos para os irmãos um dia desse aí, que eles perceberam tanto a necessidade de se alimentar todo dia de Cristo, que todo dia eles se reuniam e partiam o pão de casa em casa. Atos 2, né? Agora, o que é mais triste é que muita gente reúne para partir o pão e não obedece a Cristo. Eles preferem comer pão e fazer o ritual do que eles chegaram a chamar de Santa Ceia. Né? Isso é satânico? Claro que é satânico. Né? E ninguém está limpando nada, a palavra de Deus não está limpando ninguém só porque come pão e toma vinho. Isso está escrito em 1 Coríntios 10. Quando você substitui o ritual sagrado da tua vida, se relacionar conjugalmente com Cristo, por um ritual feito pelo homem, em negociação com a palavra, em alteração da palavra, e depois acréscimo de outra coisa, é claro que você está adorando o diabo. Ao invés de você estar limpo, você está mais sujo ainda, né? Então, permanecei em mim, no versículo 4, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo, não tem como um ramo. Ele tem que estar ligado ao tronco, à videira, né? Vem ainda mais a vide, né? A videira, as raízes da vide, né? Elas vão profundamente na terra. E Cristo é assim, ele vai ao céu, ele vem do céu e dá a nós aquilo que é a mais pura o vinho, que é Cristo mesmo, que é o corpo dele, o sangue dele, né, irmão? Então, Gênesis 12, o Senhor chamou Abraão para ser bênção, né? E é assim que a gente é bênção, quando estamos chamados pelo Senhor, né? Então aqui, permanecer em Cristo, é isso, Gênesis 12, né? Gênesis 12. Então diz aqui assim, a missão de Deus para o corpo de Cristo é ser bênção. Ser bênção. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Quer dizer, agora você vai andar conforme a direção de Deus, né? E de ti farei uma grande nação. Quer dizer, daqueles que andam assim, segundo a minha palavra. Aí vem a primeira vez a palavra Barak, que é bênção. E te abençoarei. Olha só, é Deus que abençoa. E te engrandecerei o nome. Se tu Barak. Outra vez a palavra bênção. Né? Barak. Barak, os que te Barak. Quer dizer, abençoarei os que te abençoarem. Mais duas vezes a palavra Barak. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão Barak todas as famílias da terra. Serão... Olha a dimensão disso. Irmãos, será que Abraão
Se você olhar no capítulo 11 aqui, você vai ver a quantidade de gerações e de nações que haviam. Hoje tem muito mais. Mas a promessa é essa: em ti, que está chamado pelo Senhor e que anda assim, dessa forma, serão benditas todas as famílias da terra. Olha a dimensão que é, na mão de Deus, a vida de uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança. Você está sendo... Isso é uma revelação que está aqui. Tem gente que não consegue entender. Até o Bill Gates, outro dia, lançou um artigo, faz um tempinho, faz uns 2 anos já, 2 ou 3 anos, acho. Ele lançou um artigo chamado 6.5. 6.5. Está lá pela internet, quem procurar vai achar. 6.5 significa assim que nós estamos conectados. Se você conhece 6 pessoas e meia, ou 6 ou 7, então, né? Se você conhece 7 pessoas, você está conectado com o mundo inteiro. E ele prova isso por matemática. Ele prova isso por matemática. Se você conhece 7 pessoas, você conhece o mundo inteiro. Mas em Deus, um alcança o mundo inteiro. Um alcança o mundo inteiro. Jesus até falou para os discípulos irem, né? Então, irem e vão por todo o mundo. Quer dizer, então há uma dimensão junto com essa continuidade bendita dos nossos dias, entendidos, não como o mundo entende, irmãos. Ninguém aí no mundo vai acordar de manhã pensando que tem algum ritual sagrado para obedecer, irmãos. Ninguém. O relógio não vai falar isso para nós. A televisão, no sentido do canal aí qualquer, não vai falar isso para nós. Eu estava assistindo um documentário, irmão, sobre na History ontem, assistindo assim, ouvindo aquele documentário, como é que é? Os segredos da Bíblia. Os segredos da Bíblia é que Jesus é um farsante, era cheio de amante, né? Vivia para todo lado que nem um beberrão, um comilão, tudo baseado em quê? Baseado nos escritos do ano 300, que algumas pessoas lá, chamadas os evangelhos apócrifos, diziam que, claro, aí a gente sabe, ano 180, o evangelho de Madalena, que nem por Madalena foi escrito, claro. Madalena não tinha 180 anos, né, irmãos? Ela morreu lá no 1º século, mas alguém escreveu uma barbaridade, pôs o nome de evangelho de Madalena, que foi achado muito depois, e o pessoal, irmãos, vai ouvindo o History falar aquilo ali, e Jesus, no final, é um verdadeiro mentiroso, é um farsante. Tudo PhD, irmãos, tudo PhD, tudo doutores. Doutores da mais alta estirpe do inferno, dando aquelas aulas. E o pessoal, e eles falando naquelas catedrais, naquelas bibliotecas maravilhosas. E o pessoal ouvindo o que eles têm a dizer e dizendo, né, aquelas loucuras. Então, teve filhos, um monte de filhos. Um deles foi Leonardo da Vinci. Né, um dos últimos filhos de Jesus foi Leonardo da Vinci. Foi o último da geração dos filhos de Jesus. Por isso que Leonardo da Vinci sabia o que era helicóptero, sabia o que era não sei o que, asa delta. Então é coisa satânica, né, coisas assim, bizarras. E, né, as pessoas acreditam nessas coisas. Muita gente acredita nessas coisas. Outros não acreditam tanto nisso, porque é muito bizarro. Mas acredita que existe batista, que existe metodista, que existe presbiteriano, que existe igreja. Acreditam, né? Acreditam nessas coisas. Continuam acreditando. Mas Deus chamou Abrão e falou assim, Abrão, você será bênção. Vocês serão bênçãos. A dimensão da bênção vai alcançar o mundo inteiro, né? Então, meus irmãos, e o cuidado do Senhor em nos abençoar, né? Bom, acho que era isso. Em Gênesis 3, mais uma vez, só quero concluir dizendo assim que há um caráter
explícito do traidor aqui apresentado, né? Um caráter explícito do traidor. Quer dizer, quem é o traidor aqui de Gênesis 3? É claro que é o Lúcifer, né? O Lúcifer é um traidor. Ele foi, lá em Ezequiel 28, mostra a sua traição a Deus, né? E o traidor, como um anjo, né? Ele procura atingir no ser humano o ponto em que foi ele atingido, que é o orgulho. Orgulho. Orgulho humano, nas mãos do ser humano, é um veneno terrível. O orgulho humano. Ele, assim, às vezes nem o diabo tem tanto orgulho quanto o ser humano tem em deixar certas coisas que não são de Deus. O orgulho humano é muito terrível. Mas aqui revela exatamente isso, né? O caráter do traidor. Ele é sagaz, vamos dizer assim, muita mobilidade para fazer chegar ao coração das pessoas, né? Enganador, e trabalhar as ideias das pessoas para que eles possam ter dúvida da palavra de Deus e certeza da dúvida lançada, né? Bom, irmãos, vamos celebrar então o Senhor, né? Vamos celebrar. Depois a gente continua no nosso caminho juntos a pensar os pensamentos do Senhor para que ocupem os nossos pensamentos o tempo todo, né, Pedro? Pensar igual Jesus, maravilha, né? Pensar igual Jesus pensou. Tem até um hino, né? Andar como Jesus andou. É. E um cara aí, pensar como Jesus pensou. Maravilha. Ah, você ia com o Padre Zezinho. É isso, seja de quem for. Isso daí é certo. Só que é claro que ele só canta isso, mas não faz isso, né? Ele só fala. Mas é verdade, isso aí é verdade. E ali está o Pedro. Pedro, você concorda com isso, né, Pedro? Que maravilha. Olha aí, tá vendo? O Pedro está dizendo sim, amém. Ficar firme com Jesus. A Esther também concorda, né, Esther? Ficar firme com o Senhor. Maravilha. Irmãos, vamos pegar o pão. E vou agora ver isso aqui, tudo bem. Não, mas tá bom, maravilha. Não tem problema. Isso aí é verdadeira ceia. É a verdadeira ceia. Uma bênção, né? Às vezes é mais seco, tem coisa mais. Isso aqui é o quadradinho. É um quadradinho mesmo. Quadradinho que juntou todos os quadradinhos, dá um quadradinho. Aí nós estávamos falando lá na Tiabá. Tiabá, nós estivemos junto contigo. Foi muito legal. Aí ela mandou lembrança para todo mundo aqui, né? A gente esteve juntos. Tu ganhou essa lembrancinha dela? Sim, peguei. Pegando. Ela mandou uma que achou que tu não tinha... Não, peguei. Então. Assim, é impossível, ela não saiu sozinha, ela saiu junto com as outras duas, né? E a gente celebrou, né? Juntos ali a Tiabá. Agora nós estamos celebrando aqui Cristo. Né? Tá vendo que maravilha? Jesus falou isso, ó. Ele falou assim: vocês vão pegar o pão, né? E Jesus disse assim: o meu corpo, ele vai ser assim, ó, ele vai ser repartido, né, para vocês. Eu vou entregar a mim mesmo para vocês. Então, quando vocês estiverem pegando o pão, lembre que eu dei a minha vida por vocês. E vocês podem celebrar, porque isso eu fiz. Então, Jesus explicou isso, orou com eles e falou assim: então, como eu estou fazendo, vamos comer também junto como o Senhor ensinou. Querido Senhor, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos mostrou, como o Senhor pegou o pão e repartiu com eles, os teus amados, nós assim fizemos em teu nome, celebrando o bendito ato da tua parte, da parte do Senhor Jesus, em
entregar o seu corpo por nós. Assim nós celebramos agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz a palavra, e o Senhor Jesus disse isso, né? Ele pegou o cálice e disse, olha, esse cálice tem esse vinho aqui, esse suco da uva aqui. Isso é como se fosse o meu sangue, porque o meu sangue também vai ser entregue por vocês. E quando o meu sangue for derramado lá na cruz, há muitos anos atrás isso aconteceu, foi suficiente para limpar a nossa vida daquele pecado lá do Éden, para nos levar de volta para Deus. Ele nos vestiu dele mesmo e nos deu o céu, que nós vamos entrar, como diz a Bíblia, amanhã. Né? É o amanhã escatológico, o amanhã profético, que nós também celebramos agora. Né? Então, como o Senhor Jesus fez, tomando aquele cálice com eles, nós também vamos tomar agora, tá bom, irmãos? Querido Senhor, o teu povo, na casa do teu servo Jason, junto com a irmã Patrícia, a Esther, o Pedro, a irmã Sinésia, a irmã Nancy, eu e tantos irmãos em tantos lugares, nós ceamos, como o Senhor nos ensinou, porque de fato Tu és o nosso alimento eterno. Nós assim fizemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus queridos, aqui está o Pedro com todo o seu coração e força, pegando nossos cálices, nossos copos, e levando para lá. Obrigado, Pedro. O Pedro quer deixar sobrar uma gota nesses copos. Ele gosta mesmo. Olha só, que isso. Maravilha, né? Pedro, um tchau pra turma, irmão Jason. Amém, irmã Patrícia, irmã Esther. Irmão Pedro, tchau também, Pedro aqui, maravilha, gente. Ah, cadê? Corações lá, chegando como sempre. A irmã Sinésia, a irmã Nancy fazendo tchau. E o Pedro aqui. Olha o coração do Pedro, maravilha. Todos podemos fazer corações assim. Assim que o Pedro fez, ó, tu. Vamos fazer, gente. Olha lá, tu, vai, Esther, vamos lá, vai lá. Tu, maravilha, Nancy, olha lá, maravilha. Pessoal querido, Deus abençoe por aí todos. Fiquem firmes. Em nome de Jesus, qualquer coisa vamos nos falando, orando uns pelos outros, ficando firmes na palavra do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito grato por termos estado juntos, muito grato ao Senhor e a todos que ficaram firmes aí nessa navegação, né? Ficamos juntos nesse tempo e amamos vocês em nome de Jesus. Estamos juntos, queridos, em Cristo, estamos juntos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, queridos.